aqui há falta de fé, é para os 3 membros da mesa. Isso é uma pergunta muito difícil, se eu soubesse responder, mas deixa-me dizer, eu às vezes na minha vida, em geral, quando há uma coisa difícil e uma crítica, costumo sempre de me pôr sempre em questão e quase que me apetece responder. Não há jovens, se calhar, nas celebrações eucarísticas e nas coisas ligadas às comunidades, pelo menos naquelas em que eu estou por minha causa, porque se calhar eu não tenho a alegria suficiente, porque se calhar eu não sou capaz de acolher de maneira suficiente as outras pessoas, porque se calhar não preparo as coisas de forma tão bem como devia preparar, e eu acho que uma celebração liturgicamente bem preparada é uma celebração que sugere e que diz qualquer coisa, e quando é uma atrapalhada, é uma atrapalhada. Se calhar estou com uma cara mais de funeral do que estou com uma linda a celebrar qualquer coisa que devia ser revolucionário na minha vida. Eu atravesso muitas paróquias e muitas cidades onde vou, e há comunidades muito vivas. E às vezes a grande diferença que vejo tem muito a ver com a vida, com aquilo que sugere com a comunidade ser viva. A minha paróquia, uma paróquia em Lisboa, Basílica dos Mártires, é uma paróquia de passagem, com muito poucos paroquianos. E muitas vezes pensamos o que é que se pode fazer para acolher as pessoas, e acho que fazemos muito pouco. E quando eu quando falo disso, estou a falar de nós paroquianos, nós que estamos lá. Queria pôr aqui, porque eu acho que não é um assunto do sacerdote, ou não é um assunto do bispo diocesano, é um assunto de nós que estamos lá, que se calhar que não sugerimos tanto como deveríamos sugerir, que não mostramos aquilo em que acreditamos, não damos testemunho como deveríamos dar. Portanto, naquilo que me dá, eu acho que a culpa é minha, pronto, não sou capaz, é uma infidelidade minha de não ser capaz de transmitir às pessoas, mesmo às quantas pessoas da minha família e meus amigos que estão à minha volta, e que eu não consigo transmitir isso. Muito obrigada. Eu preciso responder com uma certa provocação. Isto é, mas se não há jovens nas igrejas, mas também não há jovens nas escolas, e não ontem foram passados ao desemprego uma série de professores. Não há jovens nas famílias, é tudo filhos únicos. Como é que havia de haver mais jovens nas igrejas, não há jovens na sociedade portuguesa? Como é que havia de haver mais jovens padres, não há jovens, por simplesmente? Estamos numa cidade de velhos, estamos numa cidade que envelheceu, estamos num Portugal onde visivelmente os jovens não têm lugar. E portanto é natural. Agora, claro que isto é também uma certa desculpa, porque é evidente que tem que haver uma interrogação. Como é que se vai buscar os poucos jovens que ainda existem em Portugal, em como há terras onde não há mesmo nenhum, não é? Se formos para o interior, há uma Câmara Municipal que estava a fazer um parque infantil, gastou 8 milhões de euros, e ao todo em crianças não chegam a 100, as crianças do concelho dessa Câmara, não digo qual é, sei lá para cima, para o pé da guarda. E portanto, se não há jovens, se não há crianças, como é que há de ser? Quer dizer, eu acho que o que nos deve levar a refletir é porque estamos numa sociedade assim, uma sociedade doente. Porque é que a Europa está assim? Porque é que a Europa está a envelhecer todos os dias? Isto é que deve ser a grande interrogação que nós nos devemos pôr. Quanto à questão da transmissão da fé, e eu aqui pego na outra pergunta que me fizeram, uma vez que foi só para mim, do livro do António Flu, a outra questão que nós devemos pôr é ter noção, e que eu procurei transmitir nas palavras que aqui trouxe, é a ideia de que hoje os jovens, a maioria dos jovens hoje chegam à universidade e são licenciados. Pode ser licenciaturas mais rápidas ou mais aviadas para ser licenciados. E portanto são pelo menos minimamente alfabetizados, vão saber ler qualquer coisa. Mas são jovens que não receberam nenhuma formação católica em casa, na escola. Eu diria mesmo que muitas vezes não receberam formação nenhuma, zero. Hoje os pais têm uma preocupação imensa em colocar os filhos na ginástica, no balé, na música. As avós, como eu, são transformadas em verdadeiros motoristas de táxi da cidade a levar os netos do balé para a escola.
e não há catequese. Isto é, não há depois aquela formação básica, essencial, que devia ser transmitida para que logo crianças encontrem Deus, e depois não tenho aqueles problemas que eu tive, quer dizer, que muitas vezes tenho pena, foi tão tarde, e passei tanto tempo longe, e tenho pena de ter sido assim, tenho sido tão tarde, e depois deu muito trabalho, não é? Só o trabalho de aprender as orações, dizia que são muito bonitas, e depois o esforço para saber de cor, e depois quando, por exemplo, não é preciso, mas mesmo com o iPad dá jeito na missa, ou às vezes para rezar, e quando depois uma pessoa sabe a oração de cor, eu lembro-me que um dia eu disse ao Senhor Manuel, comendo uma peregrinação à Terra Santa, disse-lhe, não gosto muito da Salve Rainha, é uma oração muito triste, e ele explicou-me, zangou-se comigo e disse que não, que era uma lindíssima oração mariana. Eu fiz um esforço, aprendi de cor. No dia seguinte íamos visitar um sítio onde fazia todo o sentido rezar a Salve Rainha. E rezar a Salve Rainha em latim. Eu tinha passado a noite toda a decorar a Salve Rainha. Quando estas coisas se sabem de criança, é muito mais fácil, está-se muito mais à vontade. E eu creio que é importante apelar aos pais e mostrar-lhes que além das meninas saberem fazer balia, ginástica, as coisas mais variadas e mais... Eu vejo as funcionárias que trabalham na minha vida, eu também devo ter essa experiência, das coisas mais variadas que ensinam às crianças, e ainda bem que ensinam, felizmente, graças a Deus, mas além disso, a catequese. E com esta interrogação vos deixo. Só quanto ao livro do António Fu, é um grande livro, sem sombra de dúvida, porque é um livro de alguém que passou a vida inteira a demonstrar que Deus não existe e que depois, pela ciência, e exatamente pela descoberta do ADN, pela ciência chega à conclusão que Deus tem que existir, inevitavelmente. Esse livro tem uma frase do atual Ministro da Educação na contracapa, e os homens da ciência gostaram particularmente de ler esse livro. Também tem uma frase do Henrique Leitão, do professor Henrique Leitão. E, portanto, é um livro importante porque é um livro, e eu penso que são esses, e tenho procurado seguir isso na minha editora, não só editar António Fu, como editar Chesterton, etc. Exatamente livros que falem aquilo que hoje as pessoas precisam de saber para conseguirem evangelizar. É um livro em que são dados muitos argumentos. Ele nunca explica que se converteu ao catolicismo. Ele no livro, ele depois há declarações dele explicando que o Deus que encontrou foi o Deus católico. Mas no livro ele apenas explica que racionalmente, a partir da descoberta do ADN, ele aliás tem uma coisa com isto eu também, senão não está. Conta uma experiência que foi feita numa universidade americana, tinha que ser na universidade americana, mas felizmente que existem e fazem muitas experiências, que é pôr uma série de macacos com o computador à frente. E depois, ao fim do ano, eles não só foram incapazes de, ao acaso, escrever um poema de Shakespeare, como nem sequer foram incapazes de escrever uma vogal, sozinha. E, portanto, isto de sermos filhos do acaso tem por vezes estes pequenos problemas, e hoje a ciência interroga-se. E há cada vez mais cientistas a escrever sobre a sua própria descoberta de Deus. O António Fu não é o único, há outros. E há uma série de livros que têm saído em várias partes do mundo, particularmente nos Estados Unidos e em Inglaterra, sobre este tema, que é o tema-chave, para mim, da fé. Se a fé não se transmite em casa, não se transmite na escola, não se transmite na sociedade, as pessoas passam pelas igrejas e elas estão com a porta fechada, ou não entram lá porque não têm o hábito de entrar, certamente que vão ter que encontrar a fé na razão e na interrogação daquilo e da razão de ser, de estarem no mundo e de existirem. Nós procuramos, eu tenho procurado dar algumas publicações na minha editora que respondam a essas preocupações, às vezes sem sucesso. Eu agora termino mesmo só contando isto. Ainda na Bertrand, eu editei 3 livros para crianças. Um livro sobre os mitos gregos, um livro sobre os mitos romanos e uma bíblia para crianças de uma editora inglesa, fantástica, uma grande editora inglesa. Nós pusemos os livros no mercado, a maior parte à venda em supermercados e hipermercados, e o livro dos mitos gregos esgotou 5.000 exemplares em 2 meses. Os mitos romanos também. E a Bíblia voltou toda para casa. E não foi vendida. Vendemos 200 exemplares em 2 anos, levámos à feira do livro. E porquê? Porque há um raciocínio terrível na sociedade portuguesa, que está patente e que temos que provavelmente encontrar uma resposta para ela,
é que a Bíblia para as crianças é religião, não é cultura. Os mitos gregos e os mitos romanos são cultura. E como é um livro para a religião, não vale a pena. Elas já andam no balé, na ginástica, na natação. Não precisam de saber, de encontrar a Bíblia. As editoras inglesas, na sua maioria editoras americanas, têm excelentes livros para crianças, em que exatamente se leva a que os pais, logo pequeninos, lhes expliquem e lhes ensinem de uma forma acessível aquilo que é o beabá da fé católica, ou neste caso da fé cristã. Muito obrigado. Eu costumo, lembrando um pouco aquilo que já esta manhã aqui ouvimos, eu costumo lembrar muito nas homilias que faço, na comunidade paroquial, costumo lembrar muito que a fé que eu vivo, a fé que o cristão é chamado a viver, não deve centrar-se em si mesmo, mas sim levá-lo a sair para fora, porque faz parte de uma comunidade e aquilo que vive não é para se fechar em si, mas para amar, para sair para fora. Eu penso que os jovens, hoje em dia, precisam de sentir isso. Eu recordo, em 95, fiz uma peregrinação com a Diocese de Lisboa, eram 7 autocarros que fomos de Lisboa a Roma. E no encontro com o Papa, saudoso Papa Beato João Paulo II, em Castelo Gandolfo, ouvi uma expressão que me tocou e que me interpelou bastante. Foi eu ter dito: eu conto convosco. Estávamos ali centenas de jovens. E senti aquela expressão do Papa João Paulo II como sendo também para mim. Que ele contava comigo para fazer alguma coisa. Eu penso que os jovens deverão sentir essa necessidade. De temos que ser nós, pastores, na relação que temos com os jovens, devemos levá-los a sentir que podem ser úteis. Devemos levá-los a sentir que podem dar fruto naquilo que fazem. Que a sua fé não deve ser vendida, não deve ser vivida para ficar a olhar para o seu umbigo, mas sim para sair para fora, porque fazem parte de um corpo. E vivem numa igreja, que é o corpo de Cristo, já lembrava São Paulo. Não é? Portanto, penso que nós temos e precisamos cada vez mais de apelar aos jovens para a missão que eles podem exercer dentro da própria igreja, para que se sintam úteis. E a partir do momento, e nós verificamos, certamente ouvimos falar ainda há bem pouco tempo, e o mês de agosto, os meses de verão, ouvimos falar sempre muito nos meios de comunicação de experiências de voluntariado. Bem sabemos que cada vez mais há jovens a fazer voluntariado. Há jovens a querer fazer experiências de missão. Porquê? Porque sentem esta necessidade de ser úteis, sentem esta necessidade de poder dar de si, sair para fora de si para amar. E nós temos que aproveitar este desejo que os jovens têm e, de alguma forma, procurar concentrá-los, levá-los a ficar na nossa comunidade, a fazer com que possam construir alguma coisa na comunidade, para que eles se sintam também igreja. Quanto à questão sobre o... Sim, eu não sei responder. Não sei responder. Não tenho meios para poder responder a essa questão. Prefiro não, com toda a sinceridade, com toda a simplicidade, prefiro não responder para não falhar. Obviamente não sei responder a essa questão também, mas há uma coisa que acho muito... O Sr. Cardeal Martini, há uma coisa que normalmente me perturba bastante, é que todas as declarações que vejo na imprensa generalista de alguma figura da Igreja estão deturpadas ou estão fora de contexto ou estão uma coisa qualquer, e normalmente quando a gente vai ler não é aquilo que está dito. Eu ultimamente vi algumas coisas sobre o Cardeal Martini, mas confesso que não li, gostava de ler o que é que foi escrito exatamente dito, porque normalmente na minha vida tenho estado imensas vezes em posições a tentar mostrar às pessoas que aquilo que a imprensa dizia, aquelas 3 ou 4 linhas, não tem nada a ver com a realidade, seja com o Papa João Paulo II, com o atual Papa, e muitas vezes há uma enorme diferença foi aqui falado, com o que às vezes os órgãos dizem completamente fora de contexto.
Portanto, tenho sempre um enorme receio. Gosto muito de ver as fontes, às vezes não ligo nada e aconselho as pessoas a lerem as fontes, aquilo que foi escrito, com toda a realidade. Sobre esta questão da morte do Sr. Cardeal Martins, eu só queria dizer uma coisa, que foi a minha experiência pessoal. Eu de manhã levantei-me, levanto muito cedo e vou normalmente ver um blog que eu penso que os seus padres certamente conhecem também. Eu tenho muita dificuldade em ler italiano, mas lá faço um esforço, que é o blog dos amigos do Papa Ratzinger. E esse blog é ótimo porque nos informa daquilo que se passa. Eu li de manhã que tinha morrido o Cardeal Martins. E li um comunicado que tinha saído na altura e que dizia que o Cardeal Martins morreu depois de não ter sido autorizado uma ação de encarniçamento terapêutico, era mesmo as palavras usadas de encarniçamento terapêutico, e que o Papa, de longa data amigo do Cardeal Martins, tinha acompanhado todos os últimos momentos do Cardeal e que tinha sido com a concordância dele que não lhe tinham prosseguido aquela atividade, aquela ação brutal e violenta de encarniçamento terapêutico. E explicava qual era, que era exatamente um tubo de alimentação direta ao estômago, que seria uma violência terrível para o Sr. Cardeal e que, quando muito, lhe daria mais um mês ou 15 dias de vida. E este comunicado do Vaticano fez-me pensar uma coisa muito importante. E não sei se já tem a ver com as novas medidas e com as novas pessoas que foram para a comunicação do Vaticano, e sobretudo os jornalistas da Fox, que têm experiência em saber como estas coisas se comunicam, mas era muito importante de imediato impedir que houvesse qualquer especulação, isto é, o Cardeal Martini, eutanásia, o Papa conta. E não se tratava de eutanásia, tratava-se claramente de definir ali a fronteira e de não deixar que saísse nenhuma especulação. Especulações há sempre, quer dizer, depois foi um progressista, não sei o quê, mas aquela era a especulação-chave. Penso eu estou a dizer, li isto de manhã, tal como se leu um jornal de manhã e a gente pensa o que é que está por trás daquilo, eu pensei que aquele comunicado era realmente extremamente claro e impedia logo à partida, porque era no momento em que era dada a notícia, a especulação sobre aquilo que era mais grave para a Igreja e que era dizer-se, imediatamente não faltariam jornais, revistas sábados lá do sítio e pelo mundo inteiro, que imediatamente pusessem, foi autorizada, ele praticou a eutanásia, e o que não é verdade. E o comunicado é extremamente nítido e achei que estava ali um trabalho profissional de comunicação que por vezes não se encontra no Vaticano. Mas ali estava claramente, e toda a especulação que foi feita foi fora disto. E ali, por ali passava, quanto a mim, um ponto fundamental que poderia dar uma grande confusão pelo mundo fora. E era isto que eu gostaria de partilhar convosco, porque quando de manhã li o blog, imediatamente as ideias chamaram-me e disse para baixo, o meu marido é neurologista, mostrei logo aquela que é efetivamente a posição da Igreja e que muitas vezes é especulada e que muitas vezes é deturpada para fazer crer naquilo que a Igreja não defende, nem preconiza. E acho que aquilo para mim, foi como uma lição contra o encarniçamento terapêutico, deixar alguém morrer em paz e deixar, neste caso, o Sr. Cardeal, morrer naquilo que tem direito, em paz e em dignidade, como nós todos temos direito a uma morte em paz e em dignidade. Bom, são 16h30, penso que cumprimos à risca o horário, não foi? Eu agradeço a estes ilustres convidados, agradeço também a vós, sobretudo a vossa atenção e os trabalhos que começam às 17h, não é assim?